Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. E um dia depois de anunciar parcelamento do salário do município, o prefeito de Porto Alegre agora anuncia a nomeação de 250 professores para a rede municipal. Também no mesmo dia, a Polícia Civil faz a maior apreensão de maconha neste ano de 2017. E também, para não esquecer o que está acontecendo em Brasília, né? O nosso presidente Temer, falamos ontem praticamente no final do nosso programa, escolheu Raquel Dodge como nova Procuradora-Geral da República. Ela que, quando ainda apresentando os seus posicionamentos, quando ainda era estava candidata para compor a lista tríplice, quando da eleição interna, disse que não mexeria em absolutamente nada. Manteria as investigações da Lava Jato, manteria a mesma equipe e convidaria os mesmos que estavam trabalhando, né, para que se mantivessem na equipe e talvez até aumentasse a equipe. Vamos ver com o que vai acontecer agora. Ela ainda terá que ser sabatinada para assumir, mas também parece que não existe muita pressa em que ela assuma. Não sei o que vocês acham de algumas dessas coisas que aconteceram neste dia de hoje. Como tu disseste, a gente conversou sobre o nome dela depois no final do programa de ontem. Exatamente, no programa já na da meia-noite, exato. E saudamos, na ocasião, Marne Barcelos, que, aliás, ultimamente está especialista, mais ou menos. Porque as suas colocações sempre dão certo. Marne Barcelos que disse que o nome dela que seria escolhido entre os três, apesar de ser a segunda na votação. Esperamos que ele não acerte tanto assim, porque ele tem falado... não, nem venha. O Lula vai ser condenado, segundo uma grande revista nacional, há 22 anos. Vamos ver se isso vai acontecer, segundo essa revista. Tomara, né? Isso, 22 anos de reclusão. Pelo juiz Sérgio Moro. Isto. Mas depois vem a análise do TRF da quarta região, que acabou decidindo na semana passada que o Palocci... Foi na semana passada ou foi segunda-feira? Foi agora nessa semana que o Vacari fosse... Que o Vacari, exatamente. Ele inocentou o Vacari. Exatamente, foi absolvido. Aumentou a pena do Duque, né? Do Roberto Duque, e absolveu Vacari. Vamos ver no que isso vai nos levar, enfim. Agora, mas deixa eu... Agora aqui em Porto Alegre, na Restinga, teve uma... E essa notícia me deixou bem chocada, apesar da gente saber que o tiroteio acontece todo dia, mas diz que durante toda a semana, segunda, terça, quarta e hoje, mais uma vez, perto de uma escola... Tiroteio. Estilhaços. As crianças apavoradas, diz que hoje não foi tanto, mas que as crianças já têm toda a voz de comando, né? Se deita no chão, já sabem como agir. Como é que a gente pode viver numa situação dessa? Como que a gente pode criar uma criança numa situação dessas? Exatamente. E aí um especialista falando desse estresse, o que o estresse faz para o nosso corpo, né? Que a gente desenvolve várias doenças e a gente vive isso na periferia, em outros bairros. O que a gente tem vivido é exatamente um estresse do tipo, coloca rápido a criança na cadeirinha, tira rápido a criança na cadeirinha, mas por que, mamãe, que tem que ser tão rápido? Porque tem bandido. A gente tem que... É perigoso, temos que sair rápido, não podemos ficar conversando. Então, assim, que sociedade é essa, né? Que a gente está vivendo neuróticos. Estamos todos neuróticos, estamos neurotizando os nossos filhos. Exatamente. Né? Nós já estamos neuróticos. Nós estamos presos e os bandidos não. A língua portuguesa tem uma palavra, procela. Procela, que significa tempestade no mar e tal. Nós estamos vivendo uma tempestade, uma verdadeira procela, tudo aquilo que... Olha, eu saio de casa, a gente que circula por aqui, você olha para a pessoa olha e um fica olhando para o outro para ver se vai fazer um movimento, uma coisa mais agressiva e tal. Eu entrei num banco ontem pela manhã, no centro de Porto Alegre, veio um cidadão falar comigo, eu senti o assalto ali naquele instante, aí ele me pediu dinheiro para tomar um café, né? E aí eu peguei, eu preciso de R$3, 2 não ajuda?
tudo. Não, eu achei que ele fosse me assaltar dentro do banco. Nós estamos apavorados. Coitado, o camarada, ele está passando fome, ele simplesmente pediu um ato quase que normal, né? Num país como o Brasil, é normal a pessoa passar necessidade de passar fome com o desemprego que nós temos aí. Então, eu digo e repito, a palavra é procela, é uma tempestade que nós estamos vivendo. Só espero que depois venha a bonança, né? Ah, sim, tá difícil, né? Tá demorando. Olha, mas eu acho que sobre a bonança ninguém está trabalhando, né? Estão tratando só sobre a tempestade. Amanhã... Só tem tempestade. Aliás, amanhã é sexta-feira e as atenções são voltadas para a tal da greve, a greve geral. E já estão todos preocupados e as empresas já estão dando ameaças, enfim, por exemplo, nas empresas de ônibus, quem não for trabalhar vai ser descontado. Eu não sei como será esta sexta-feira aqui, qual será a movimentação, mas já estão tomando algumas providências, mas vamos nos acautelar. Teremos piquetes não na é frente... a quartelar, é a cautelar. Teremos piquetes na frente das empresas de ônibus para que os ônibus não possam sair. Transurb A Brigada Militar diz que vai manter a saída dos ônibus. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Muita gente está dizendo que não vai trabalhar, mas não vou trabalhar amanhã, já não. As pessoas já aproveitam para isso, né? Fazer um feriadinho e tal, né? Estão avisando, né? A Transurb tem uma liminar, né? Que faz com que os trens funcionem nos horários de pico dessa sexta-feira. Mas eles não obedecem. A Transurb normalmente ela tem essa atitude, né? Nos horários de pico ela funciona, né? E depois no restante do dia ela não trabalha. Provavelmente que é para poder fazer o transporte das pessoas para irem ao trabalho e depois para retornarem. A quantidade de pessoas que necessitam desse serviço, que dependem desse serviço diariamente, né? E aí todo mundo acaba pagando para não dar resultado nenhum. É impressionante. Me lembrei muito do senhor Vitorino hoje. Por quê? A Sony... Tá tão quieto? A Sony, que é uma maior empresa, uma das maiores do mundo em comunicação, vai relançar o long play. Eu me lembrei de Vitrola. Fiz uma ilação, a palavra ilação, que é a palavra do dia, ilação. Me lembrei do senhor Vitorino, porque a Vitrola é disco de vinil. Diz que vão lançar no mundo inteiro, diz que vai ser um sucesso. Hoje até fui ver o preço. É R$3.000 no toca-discos hoje. É caro E o disco também. Ele disse que vai ser caríssimo o disco. É caro. Já tiveram algumas edições de alguns discos e tal, edições especiais de alguns artistas. Mas a gravação é por sulco, deve ser por sulco, porque tem agulha, não vai ter agulha? Por sulco? Olhe, não, eu gostaria que vocês fechassem a câmera no Vitorino. Continua assim como tu estás, exatamente assim. Ele se ofendeu comigo, ele está ofendendo. Não te mexe. Deixa. Que carinha é essa que tu está? Eu estou chocado. Tu está chocado porque... No século XXI, com gravações de 128 bits de altíssima fidelidade, vai ter abobado que vai comprar disco de acetato? Já tem. Pra reproduzir aquele troço chiado com falta de qualidade só pra dizer que é vintage? Vai catar coquinho. Mas Vitorino, tem muita gente que coleciona os discos. Pode colecionar. Tem gente que coleciona cadáver, tem gente que coleciona crânio humano, tem gente que coleciona... não exagera. Mosquito, piolho. Mas posso te dizer uma coisa que ficou na minha memória, porque eu voltei a fazer balé esse ano, né? Opa! E agora é tudo tecnológico. A professora baixa lá, né, daqueles programas e tal. Como é que é o nome do programa mesmo? Spotify, exatamente. Músicas. Eu tenho o Deezer, não tenho Spotify, mas ela baixa tudo, músicas de balé, enfim. E aí quando ela começou a tocar, sabe que eu senti falta do chiadinho antes? Porque antigamente era na vitrola e aqueles antes de começar a música era tão bom. Qual é o problema? Entendi porque ficou tão revoltado. É que O senhor não está bem hoje, não, né? gosto a gente... Não tá nada bem. Gente, gosto a gente só lamenta, a gente não critica. Então, pare um pouquinho. Fecha o pano, vamos começar o espetáculo de novo. Eu quero mostrar para todos os nossos telespectadores e dividir com estes telespectadores um prêmio que nós, Atualidades Pampa, ganhamos na noite de ontem, tá? Gustavo Vitorino e eu fomos lá representar toda a bancada, mais a direção, produção, enfim, no troféu Clave de Sol, que ontem completava os seus 40 anos
e teve mais uma edição, a edição especial dos seus 40 anos, e ao longo desse tempo todo, eles agraciam as mais diversas áreas da sociedade, do estado do Rio Grande do Sul. Eles têm uma abrangência em Santa Catarina, Paraná, Mercosul, é a Associação dos Empresários do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mercosul. Ele é promovido pela CIT, CIT, né? É uma CIT empresa. Eventos, CIT Eventos, CIT Eventos International Mercosul. Que organiza, faz o planejamento e a estruturação. Esse prêmio e essa empresa surgiu com o Daltro Cavalheiro, Isso. que nos deixou há 3 anos atrás. E os parceiros dele, a sua esposa Ana e seus parceiros, o seu filho, o Daltro Cavalheiro Filho, mantiveram essa tradição. E o Atualidades Pampa, graças a quem o criou, a essa casa, a direção desta casa que nos colocou aqui, e a vocês, telespectadores, que nos prestigiam, que nos elegeram, foi agraciado ontem à noite com um troféu Clave de Sol. Prêmio Clave de Sol aos melhores do ano 2017, Programa Atualidades Pampa, destaque jornalístico Rio Grande do Sul. Melhor programa de televisão do Rio Grande do Sul. Então, nós queremos dividir com vocês, nossos telespectadores, tá? Porque vocês é que nos levam, sem dúvida alguma, a merecer este troféu, este título, este prêmio, né? Começando por esta casa, pela direção desta casa que nos permitiu estar aqui, que nos criou, que nos deu essa luz, né? E vocês, nossos telespectadores de todo esse estado, que nos mantêm, que nos dão audiência e que nos ajudaram a ter essa votação. E dividir especialmente com a nossa equipe, a nossa bancada, Exatamente. Porque todos foram citados ontem. Todos. Olha, meio mundo perguntou que queria tirar foto com a Cris para saber se o sorriso dela era de verdade. Eu tenho aqui 48 propostas de casamento para a Jéssica. As pessoas queriam saber onde o Chicão arruma esses óculos tão bacana. Queriam saber se a Carla ia ou não ia ser candidata porque querem votar nela. As pessoas queriam oferecer livros para o Marne Barcelos. Muito obrigado. Livros para o Marne Barcelos. Então, assim, foi muito bacana, foi muito bacana a homenagem e a gente ficou muito feliz. Mas, acima de tudo, né, Magda, isso foi uma coisa que você frisou no discurso lá. A gente fica feliz não por ser o primeiro, principalmente por ser o primeiro prêmio. É o nosso primeiro mas especialmente porque ganhamos. tiveram coragem de votar naquele que, desculpem a falsa modéstia, é o melhor programa de televisão feito e produzido no Rio Grande do Sul. Não é efeitos especiais, nem bolinhas bonitinhas que fazem um programa bom ou ruim, é audiência. E a gente tem uma audiência que cada vez que a gente comprova, como a gente comprovou ontem, né, Magda? É um negócio muito bacana e muito feliz. Então, aqueles que tiveram a coragem de votar na gente e dizer que o Atualidades Pampa é o melhor programa de televisão do Rio Grande do Sul, muito obrigado em nome de todos. Esse é o nosso primeiro prêmio, né? 2 anos de programa. O Preza a gente está beliscando, toda a gente é finalista. Bacana. Ô, Julião, fala para esses caras aí, criar coragem. Claro, não estou pedindo prêmio. Tem que votar. Eu estou pedindo, sim. Eu peço Olha aqui, não tem que pedir prêmio. Nós temos mérito para isso. O bacana é assim, ó. O bacana não é só, é muito a gente receber esse prêmio ficar nessa casa aqui, enfim, mas o bacana é, depois da gente ter recebido, as pessoas que estavam lá virem falar com a gente e dizer que assistem o programa, entendeu? Esse que é o bacana, porque daqui a pouco tu chega lá, receber um prêmio e ninguém falar contigo, exatamente. entendeu? Quer dizer... Não, o mais legal o legal é que as pessoas que estavam lá nos assistem, falaram com você, falaram com cada um, e o programa criou um perfil tão interessante, porque... a Magda falou e me deu a palavra alguns instantes. Falasse muito ou pouco? Não, ele começou, eu digo, parou. Aí as pessoas caíram na risada porque já conhecem o bordão. A gente falou parou, aí eu disse para as pessoas, e não esqueça, continue mandando cartas e xingamentos pro Chicão que ele adora. Aí todo mundo, porque eles adoram esse rapaz, adoram. Você adora, Chicão. Cada um tinha uma história, assim. Cada um tinha uma história, você é adorado pelas pessoas. Muito obrigado. Muito legal. Foi falar comigo no banheiro. E aí fiz questão de
citar o meu você. olhar Ralph Lauren. E ela disse, e aí cada um Teu tinha uma olhar história. Ralph Lauren. Ralph Lauren. Depois eu te explico, depois de terminar o programa. É o nome de uma boquinha que tem aí Não, na é que eu farmácia. entendi olhar rafuagem. Eu digo, como assim? Rafuagem, é uma Lavadinha de Ele quer desconstruir o Chico. Olha aqui, ó, vamos voltar ao programa. O que eu acho mais bacana dos nossos telespectadores e que a gente acompanha nos mais diversos lugares que a gente passa durante o nosso dia, no supermercado, tá tomando um cafezinho, tá circulando na rua, pode acontecer a qualquer momento da gente encontrar alguém que nos conhece como se fosse amigo. É isso aí. Porque nos aborda como se a gente fizesse parte da casa dele. É todo final de tarde, início de noite, enfim, madrugada. A gente acaba entrando dentro da casa dessas pessoas e fica amigo, porque as pessoas conversam com a gente durante esse programa. né? Exatamente, assim, ó, e são viciados. O Lupinho- Porque tem que estar na frente da televisão às 7h15 para assistir o Atualidades. Não, o Lupinho... É muito bacana. O Lupiresco. O Lupiresco. O Lupinho, filho do Lupiresco, o nome Rodrigo, dele. estava lá ontem com a gente e ele brincou, ele disse, Gustavo, vem cá, sabe que eu não durmo sem você? Eu durmo com você. Pô, Lupinho, um grande abraço, muito bacana o discurso que ele fez ontem também, foi homenageado. Eu fico feliz com isso, sabe? Fico feliz. A Pessoas, não dou bola para prêmio. Dou sim. Olha, estamos abertos a mais prêmios. por Estamos favor. abertos meu a mais Deus, prêmios. Para com isso. Olha aqui, falando Eu de gosto de pessoas prêmio que da assistem Caixa. o nosso programa, das mais diversos tipos, lugares, quero aproveitar e mandar um beijo grande para o Marcos. O Marcos, ele é zelador de um prédio perto do lugar onde a minha mãe mora. Então, quando a minha mãe sai todos os dias com o Billy é o Yorkshire da minha mãe, que é o meu irmão mais moço. Ela diz que é o meu irmão mais moço, que é o melhor filho que ela tem. Não é aquele que estava no Bolsa Família lá no Mato Grosso. Não, é o que tá no outro Bolsa Billy. Família, outro Billy. É outro A minha Billy. mãe diz que é o filho mais moço que ela tem, que é o melhor filho que ela tem. Eu concordo, porque ele não alcança para fugir de casa, ele não reclama, ele não faz nada, ele Só quer depende carinho. dela, né? Cafuné. E aí o Marcos gosta muito dele também, então eu quero mandar um beijo pro Marcos, que é amigo da minha mãe, amigo do Billy, então que assiste sempre o nosso programa, adora o nosso programa. Olha aqui, ó, aqui no WhatsApp. Parabéns, vocês são ótimos. Estava na academia e comentei que assistia vocês todos os dias. Gente, muitos falaram a mesma coisa. Que legal. Beijos a todos. Rosângela Detone. Manda um beijo pra mim. Beijo, Rosângela. Beijo, Rosângela. Obrigada pela audiência. Vamos lá, falando de greve geral, que foi o assunto antes da gente começar a falar sobre o prêmio. Prezados senhores. Acho que houve um desrespeito hoje. Que foi? Pensei que você ia abrir o debate sobre a greve geral. Acho que houve um desrespeito hoje. O presidente do Sindimetrô disse o seguinte, pode aplicar multa, coisa e tal, nós não vamos botar ninguém para 15 mil por dia. É? Ah, pois é. Ele disse Eles isso. já não estão mais Ele disse obedecendo. isso depois de uma decisão do vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que está no exercício da Pois Previdência. é, por isso que eu quero. Vamos continuar falando sobre greve Gente, geral. olha a falta de respeito que esses sindicatos já assumem. E fica por isso. Exatamente. Pô, se bem que tem uma coisa, né? Você cria as cobras e depois elas ficam Depois grandes, elas fica difícil ficam- matar. É verdade. Essa paixão do Tribunal Regional do Trabalho pelos sindicatos, pelas centrais sindicais, coisa e tal, tá dando nisso. Agora eles não respeitam nem Então, olha aqui o que diz Carlos Eduardo da Silva Pinto. Prezados senhores, greve geral, muito mais que um direito do trabalhador, é uma opção democrática por fazê-la ou não. Quando vejo líderes sindicalistas falando de forma livre e explícita e aberta que haverá barricadas nas empresas, fogueiras em ruas e avenidas e o clima de insegurança, até onde vai a luta sindical e começa o terrorismo? Hoje entendo o golpe de 64 e o AI-5. E não me venham os hipócritas intelectuais pacifistas falarem crimes da ditadura militar. Somente Deus pode tirar o direito de ir e vir. Mas neste Estado, os bandidos, os sindicalistas assumem o lugar de Deus. O cidadão de bem quer trabalhar e sair dessa crise o mais rápido possível. E as consultas médicas marcadas, e os trabalhadores autônomos. Chega disso tudo, disse o senhor Carlos Eduardo. Amanhã a greve é dos sindicatos, não é greve dos trabalhadores nem dos brasileiros, é greve dos sindicatos. Pois é. É eles que vão fazer a Pois E greve. é por isso que o Bolsonaro está crescendo na pesquisa. É por isso, é só por isso. Depois eles não sabem por quê. Aí ficam reclamando, meu Depois Deus. não sabe por quê. Ah, meu Deus. Tem um secretário de segurança com aquilo roxo, enquadra amanhã, quero todo o batalhão de choque amanhã de plantão, e troque os cacetetes de borracha por cano de ferro. Todo mundo na rua.
aí ver se não resolve. Porque chega, gente. Virou bagunça, virou esculhambação. Eu recebi na Rádio Pampa hoje dezenas de mensagens, quando falei no assunto, de professoras preocupadas porque as escolas vão parar, coisa e tal, e as crianças não têm para onde ir, porque os pais vão tentar trabalhar, precisam, alguns, como o Mari falou, são autônomos, vivem do seu dia a dia, não tem onde deixar os filhos amanhã, porque a escola não vai funcionar. Tem um aspecto que não te desse conta. Muitas das crianças vão para a escola para poder comer, porque elas não têm o que comer dentro de casa. Eles não se lembram disso aí. Aí meia dúzia de líderes sindicais se reúnem dentro de uma sala e dizem, vamos parar tudo, vamos quebrar, vamos não sei o quê, todo mundo ganhando bem, não trabalhando. O senhor Reginaldo Silva diz uma coisa que eu acho eu tenho certeza que é a pergunta de muitos. Caros, como posso eu, desempregado, fazer greve amanhã? Aceito dicas. Atenciosamente, Reginaldo Oliveira de Souza, Canoas. Só de brabo vai trabalhar, seu Reginaldo. Ele não tem a hora. Boa noite, Carla e bancada. Mais uma vez os sindicatos paralisando Porto Alegre. Eduardo Azevedo. E continuando sobre o assunto greve, boa noite. Porque as greves são sempre nas sextas? Isso é coisa de gente que não quer trabalhar. Exatamente. Aproveitadores. Paulo Clemente, de Porto Alegre. Na mosca. E aqui tem mais uma. Engraçado o TRT mandar o Transurb funcionar amanhã e, ao mesmo tempo, determinar a suspensão do expediente em função da mesma greve. Fábio, Porto Alegre. Opa. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Para o Chicão. Boa noite, queridos. É bem assim como a Carla falou. É como se estivéssemos junto ao lado de todos vocês. Chicão, sabes como a acolhida de Bolsonaro aqui em Porto Alegre? Sabes como sabe como? Eu ouvi falar de um boicote da PUC a uma reunião que, inclusive, uma empresária em Porto Alegre, até minha amiga Carmen Flores, reuniu vários amigos lá, até o Rafa estava organizando, chegaram lá, não cederam a sala lá, para 200 pessoas. A PUC? É, isso aí que estão falando na cidade. Boicotaram? Tá, mas tem que ver, porque a PUC, uma universidade católica... Não sei, foi isso que ele me disse, até é bom a Magda conferir isso. Olha, é interessante, porque se for direção da PUC... Bom, se bem que a PUC, ultimamente, né, tem cada professor... Bem que a parte católica não gosta muito do Bolsonaro também, né? As atitudes dele não gosta muito tu acha que eles vão gostar da esquerda? Dos vermelhinhos, católicos? Não sei. Essa fica contigo. Bom, aí ele conclui aqui assim, ó. Deve ser engraçado para alguns, mas novamente bebendo meu whiskyzinho e curtindo o programa. Abração a todos. Fábio Oliveira de Canoas. O Fábio faz isso para provocar a gente. Só para nos incomodar. Olha aqui, ó. Quer dizer que é 12 anos. O disco de vinil. É o de 12 anos? O disco de vinil causou alguns papos aqui, ó. Gustavo Vitorino, diz o Fernando Esbrolho, a gravação em vinil alcança frequências altas e baixas que as gravações digitais cortam. Há várias frequências médias que na gravação digital são cortadas para poupar espaço do arquivo, viu, Vitorino? Ô, Esbrolho, viajou na maionese, parceiro. Viajou na maionese, legal. O Fernando é um especialista. Sim, sabe que eu... DJ. Mas é especialista em DJ. Não é especialista. Desculpe, amigo. Eu trabalho com áudio desde 20 anos de idade. Eu tenho mais de 40 anos nisso. Não é maestro, Vitorino. Eu não vou tomar aula de áudio agora, com todo respeito que merece esse brother, mas não vou tomar aula de áudio dele. As frequências atingidas, as frequências digitais são bem mais altas e bem mais manipuladas. Olha, Reginaldo... A frequência de agulha é rudimentar. Reginaldo Souza diz o seguinte, boa noite, bancada. Doutor Vitorino, és um ótimo advogado e comentarista político. Agora, de músico, não tens ouvido musical. Agora não, ele tem. Vinil sempre foi melhor que qualquer outro tipo de gravação. Atenha-se a comentar assuntos que Vossa Senhoria domina. Abraço a todos, Reginaldo Oliveira de Souza, Canoas. Querem briga contigo. Eu gostaria de saber quem é o Reginaldo, qual é o histórico dele, o Reginaldo. Eu tenho mais de 40 anos
escrevendo e trabalhando com áudio. Se eu ler a revista Backstage, que é a mais importante revista do país no segmento de áudio com música e tecnologia, o senhor vai ver que desde o número 1, há 26 anos atrás, tem a minha coluna, escrevendo sobre áudio, sobre tecnologia, assim como mais de uma centena de artigos técnicos, definindo como é que se faz corte de frequências, como é que se trabalha com buffer, quando surgiu o MP3 e todo esse tipo de processamento. Então, por favor, se for discutir, dá opinião técnica. Isso aí, dá na cara da galera, isso mesmo. Puxou pesada a galera aí. De quem é a PUC, perguntou o Rafael Prado. Dos então, padres, vocês falaram sobre o... Boa noite, magnânima Magda e bancadas. Só avisa para os defensores da maravilhosa ditadura tomarem cuidado a falar em Deus, pois Deus não apoia assassinato e tortura de estudantes e quem tem opiniões contrárias. Opa! Não foi assim que fez o Marighella. Ele matou de soldado. Mas a PUC mantém os olha aqui, ó, como não é só de elogios que a gente vive, vamos aqui, ó, agora tem um xixi em todos nós. Sessão xingamento. Todos nós, todos. Boa noite. No ano passado, aprendi a assistir esse programa, porém, ultimamente não tenho mais aquela vontade de assisti-los. Será porque a bancada ficou egocêntrica? Sim, pois ultimamente um festival de vaidades. Só se fala das qualidades de cada um. Meu cabelo fiz, minhas unhas fiz, a roupa que estou vestindo. Quanto ao dito Chicão, é doente. Sim, é doente. Só ele acredita nas bobagens e egocentrismo. Bobagem desse cara. Seus relógios, melhores marcas, põe esse cara na minha frente aqui. Vou fazer um ensaio nu pra calar a boca desse cara. Também falta com respeito aos telespectadores, fazendo o programa todo ruminando pelos cantos. Estou deixando de assisti-lo. João Alberto. Então vai, João Alberto. Pois é, João Alberto, não deixa de assistir. Tem outras coisas mais importantes. Pega outro canal, tem o canal da Aurélia. São mais interessantes. Várias televisões por aí. Boa noite. Assistindo o programa na noite de hoje, percebi que a Jéssica Weber falou que esta greve não terá resultado algum. Infelizmente. Não terminei. Desculpa, pode. Gostaria de alertar que essa greve é por motivos extremamente justos, pois as reformas previstas pelo governo golpista do Temer trará prejuízos a todos, inclusive a ela que diz que a greve é sem importância. Portanto, o prejuízo será generalizado, a não ser para os patrões. Parabéns pelo programa, Mário Lima. Mas como já foi dito, essa greve não é para a população. Maicon Riso, corrigindo a dona Magda. O Mário, quando falou em governo golpista, já disse que veio. Olha aqui, ó, Maicon Riso, corrigindo a dona Magda. A Transurb diz que funciona em horários de pico, mas nunca funciona. Sempre precisei do trem nesses momentos de greve e eles nunca funcionam, mesmo informando que estão funcionando e que há liminar mandando funcionar. Muito bem. Vocês pensam que é só prêmio? Não, aqui tem xixi também. Vamos lá. Sessão xixi. Xixi é série B. Não tem importância, mas a gente tem que ler o que é bom e o que é ruim. Então vou ler o que é bom. Então vamos lá, então. Curto vocês todos os dias. Curto vocês todos os dias, tu vai gostar. E o conjunto de opiniões me faz apreciar todos os dias. Muitas vezes antes de dormir, no colchão da Magda Beatriz, adquirido na Sleep Shop, assisto o bom humor e a alegria de todos. José Carlos do Moinhos de Vento. Ai, que amor. Isso aí, José Carlos. Coisa boa. Boa noite. Se a greve de amanhã não tivesse um viés político, eu apoiaria. Lula e Dilma prejudicaram muitos para ceder para outros. E não vi sindicatos fazendo greve por isso. Ai, essa coisa que aparece aqui... O banco vai funcionar amanhã? Não. Não? Então o cara tem conta Como amanhã? Não vai funcionar? Por que não vai funcionar? Pelo menos foi o que eu informei na Rádio Em Vitorino, não é Vitorino? O banco funciona? E agora nós vamos ficar sem dinheiro, então? Não, já não tem? Pois é. Já não tem dinheiro, ainda bem menos ainda. Meu Deus. Sonha. Olha aqui, eu não vi fazendo... Nosso dinheiro via BNDES financiando ditaduras comunistas no exterior e nada dos sindicatos. Não apoio greves e sindicatos financiados por partidos políticos. Magda, manda um abraço para um telespectador de vocês, Pedro da Casca. Um abraço. Esse é Muito casca. bem. Agora, o país está dividido, dona Magda. As pessoas, você vê que pelas próprias opiniões aqui, as pessoas estão pensando de uma forma, outras de outra forma, mas eu estou vendo um radicalismo de determinadas pessoas. E tudo que é radical vai acabar mal. Como o presidente do PT do Rio de Janeiro disse que se o Lula for condenado, eles vão partir para a rua, quebra-quebra. Eu acho perigoso. Nós estamos vivendo um momento... Se fosse o Sérgio Moro, eu posso estar errado, mas eu estou pensando no país num todo. Se eu fosse o Sérgio Moro, eu tirava todos os direitos de político do Lula
ineligibilidade, tudo, mas não condenar para cadeia. Pode dar uma guerra civil. Isso é perigoso. O país não pode sofrer isso. Ou condena ele. Existe esse... Por causa de uma vingança, deixa o cara livre e tira e se isola ele da política. Não, mas esses caras são loucos, eles vão pra rua e fazem qualquer coisa. Baixa o pau. Duas coisas. Para isso existe lei e ordem. Mas a direita tem uma característica, ela não vai para o enfrentamento. Mas não só, pode ser só militar que vai. Eu discordo de você. Eu acho que tem que haver lei e ordem. Ninguém tem o direito de constituir milícia com o dinheiro do trabalhador tirado a fórceps dos contra-cheques, construir milícia para dominar o país. Não, nenhuma milícia pode dominar o país. Quem tem que mandar no país são as autoridades competentes, a justiça e os eleitos. Se estamos elegendo errado, vamos mudar o voto, mas vamos continuar elegendo e sendo um país democrático. E quem tem que decidir a segurança das ruas é a polícia, é o exército brasileiro, são as autoridades judiciárias. Não pode deixar a milícia tomar conta. Onde é que já se viu sindicato tomar conta de rua? O que é isso? Mas amanhã não vão parar o Estado? Mostra que eles têm poder nisso aí. Sim, não é esse que tem poder, falta autoridade, falta aquilo roxo. Então, tem que condenar o governador, o prefeito, esses caras... De frente às empresas de ônibus, às garagens, é meia dúzia que vai lá para frente e não deixa o resto do pessoal que vai trabalhar e que quer trabalhar. Eu acho que impedir o direito das pessoas do ir e vir, isso é o princípio da liberdade, o princípio da democracia, é o direito de ir e vir. No momento que você não me deixa ir, eu não posso ir por... você vai furar a greve, mas que greve? Eu estou com meu salário em dia, estou recebendo, eu posso ficar sem salário a partir de agora. Eu vou repetir o que eu disse instantes atrás, Chicão. Nós estamos vivendo o momento mais grave dos últimos 60 anos da história desse país. Desde antes da Revolução. Porque quando derrubaram o João Goulart, houve aquele comício na Central do Brasil e tal, o país iria virar comunista, não virou comunista nada, e mesmo assim, com o desgoverno do seu João Goulart naquela época, os militares tomam o poder com o apoio dos Estados Unidos. A pergunta é, quem os Estados Unidos apoia hoje, senhor Chicão Tofani? A minha avaliação é que os Estados Unidos não está preocupado com o Brasil. Quer que? Não está preocupado. Eu acho que o Brasil hoje, para os Estados Unidos, é até um problema. Um monte de brasileiro querendo entrar lá dentro. Lá. Não vejo. Não, mas a gente consome bastante lá também, né? Eu acho que vai ter que consumir do mesmo jeito ou menos. Os Estados Unidos não tem mais uma importância política, porque aquela era uma época da Guerra Fria. Os Estados Unidos queriam um pedaço do mundo, a Rússia queria outro. Não existe mais Guerra Fria. O Trump tanto faz. Acho que o Trump, o Temer é melhor, tem a mulher mais bonita. Agora, quando tem greve, quem lucra é quem trabalha, né? Tipo Uber, Cabify, táxi. Olha, amanhã vão ter movimento, bastante movimento, se realmente acontecer dos ônibus não conseguirem sair para as ruas, né? Pois é. Agora, então, por que a gente tem polícia, Magno? Não é para ficar na frente das garagens das empresas de ônibus? Brigada militar. Para chegar lá, Brigada militar. Garantir a segurança. que a brigada disse durante todo o dia hoje que eles vão garantir a saída. Mas aí se acontece aquelas coisas como aconteceram em outras vezes, que vão as mulheres dos motoristas com as crianças, ou não sei o que, vão para frente das garagens, os caras não conseguem sair. Mas aí vai virar igual os palestinos lá, se o Estado Islâmico manda a mulher de escudo, aí também não dá, né? É complicado. Então vai entrar uma mulher com uma bomba dinamite, com uma criança no shopping, vai matar 200 que entra uma mulher. Aí também, né? Mário Barcelos, Brasil é o segundo país com a maior confiança na mídia? É verdade. E aí? Diz um estudo, né? O Brasil é o segundo país em que os consumidores de notícias online mais confiam nos veículos de comunicação, apontou um estudo realizado pela Reuters e a Universidade Oxford, no Reino Unido. A pesquisa também identificou que as redes sociais, como o Face, perderam espaço como fonte de disseminação de informação, enquanto aplicativos de mensagem como o WhatsApp avançaram. Por quê? Por causa do fake, né? O fake news, chamado fake news. Notícias falsas. Internet. E os jornais, alguns jornais cresceram no mundo, as estações de televisão e os comentaristas. As pessoas querem ouvir notícia, mas querem ouvir os comentaristas para concordar ou discordar. Discordar. Então é por isso que cresceu. E o Brasil é o segundo do mundo, perdendo apenas para a Finlândia. E sabe um país que eu fiquei espantado, Vitorino? A Coreia do Sul é um dos últimos. Eu achei que a imprensa na Coreia do Sul... porque a Coreia do Sul tem uma pulverização muito interessante, especialmente na mídia impressa. Agora está mudando com o avanço da mídia eletrônica. Eles têm um processo de direcionamento lá impressionante. A Coreia do Sul tem revista para proprietários de revólver Magnum. Capa? Como é que é?
Eles têm revistas para mergulhadores de alta profundidade. É segmentada. É muito segmentada. A Coreia do Sul tem isso. Então, o que acaba acontecendo? Se você tomar o cômputo geral, você vai ver que a grande mídia, ela consegue ter credibilidade exclusivamente no cotidiano. Certos artigos, por exemplo, quem está interessado numa disputa armamentista entre a Índia e o Paquistão, não vai ver na mídia convencional. Eles compram as revistas específicas de crises armamentistas mundiais, onde tem lá os capítulos acontecendo. Então, isso é um fenômeno interessante. E isso é um fenômeno curioso que acontece no Oriente. No Japão é assim, a Coreia do Sul é assim. Vários países ali do mar. Tem o maior jornal do mundo, o Asahi Shimbun, é gigantesco. Desculpe interromper vocês, mas eu acabo de receber uma informação de que o Fábio Versosa, que foi rei momo de Porto Alegre durante muitos anos, com apenas 52 anos, acaba de falecer. Oi? 52 a causa da morte ainda não foi apurada, mas ele acaba de falecer em casa, aqui em Porto Alegre. Gente, Não meu se Deus, tem, eu falei com ele ontem. Ontem? Sim. Eu estou lendo a notícia aqui, não sei dizer mais nada para vocês, infelizmente, lamentável. A gente também tem notícia ruim, né? Infelizmente, Fábio Versosa, 52 anos, acaba de falecer em casa. Falando notícia ruim, vamos mais uma notícia ruim? Seu Henrique Meirelles hoje. Já sei. Vamos, olha, se a gente sentir que não vai cumprir a meta, vamos aumentar os impostos. Como é que é? Desculpa, eu fiquei ainda... Aumentar os impostos. Carequinha. Mas é a maneira mais fácil. Vamos aumentar os impostos, porque é preciso acabar com essa imagem e esse medo da nação do aumento de impostos. Senhor Meirelles, assim, eu não vou, prometo ao senhor que eu não vou citar nada da dona Meirelles, por respeito a ela, mas acho que o senhor tem que arrumar o que fazer. Porque essa imagem que o senhor tem de grande gestor, de grande economista, está sendo destruída nesses últimos meses de governo do senhor Michel Temer. O senhor navegou em águas serenas no governo Lula e ali ganhou a imagem de um grande gestor. E o senhor está provando agora de que foi circunstancial. O senhor não é um grande gestor, o senhor pode ser um grande economista, um grande banqueiro, bancário. O senhor pode ser um grande especialista em finanças para instituições privadas, que não têm preocupação social e só dão satisfação para os seus acionistas, para os seus balanços. Como gestor público, o senhor está destruindo a imagem que o senhor construiu no governo Lula. Porque propostas como essa, num país que tem uma carga tributária individual de quase 40%, o que o senhor está propondo é um desrespeito à população. O mesmo desrespeito que a sua equipe estava estudando preparar no uso imoral do fundo de garantia para reter o salário-desemprego. E mais, o mesmo desrespeito que a sua equipe, quando elaborou a reforma previdenciária, passou a tratar a população brasileira como oportunista e fazendo com que o brasileiro tenha que trabalhar 49 anos para ter uma aposentadoria integral. E mais, na reforma trabalhista também, quando o senhor e a sua equipe, através dos cálculos que tiveram origem aí no Ministério da Fazenda, praticamente colocou os trabalhadores de joelhos para os sindicatos, colocando os acordos coletivos negociados por esses sindicatos acima da própria lei e da própria CLT. Então, seu Meirelles, existem momentos na vida que o silêncio, ele é celestial. O senhor está perdendo a oportunidade de se transformar no Senhor Celeste. Por favor, feche a boca, porque toda vez que o senhor fala, o dólar dispara, o Brasil treme, o trabalhador brasileiro que não aguenta mais imposto, olha para o céu e diz: o que eu fiz para merecer isso? Em momento algum, o senhor está propondo corte de gastos. Em momento algum, o senhor está chegando ao presidente Michel Temer e dizendo: olha, não podemos comprar o parlamento porque está muito caro, estamos gastando todo o nosso dinheiro para comprar apoio no parlamento. Então, senhor Meirelles, se o senhor quer manter ainda uma boa imagem de grande economista, de banqueiro, a imagem de banqueiro, que serve muito para a iniciativa privada, mas no setor público o senhor está jogando por terra o conceito que o senhor construiu quando presidente do Banco Central. Quando dirigir um grande banco é muito fácil. Dirigir um grande banco é uma coisa, eu quero ver uma nação. E a chamada que ele levou do Michel Temer,
Sim. Quando ele queria fazer essa coisa aí do seguro-desemprego. O Michel Temer mandou parar com esse tá negócio. maluco. E ele vai receber outra chamada, porque ele tá maluco. Aumentar a carga tributária brasileira. Ninguém aguenta mais. Será que ele não está querendo sair, hein? Eu não sei, ele é muito vaidoso, né? Olha, a Maria Silvia, quando ela pediu para sair do BNDES, ela não saiu atirando. Não. Mas você sabe que a imprensa é terrível. Apertaram ela disse, não aceito pressão. Sabe essas coisinhas de JBS? De, olha, empréstimo para um amigo. Sim, foi por isso que ela Aquela saiu. coisa de ligar, olha, Foi por isso que ela saiu. Aí, dá um jeitinho, deu dá uma uma olhadinha. pressão nela, ela saiu. Ela disse, eu não aceito isso. Ela não aceita e saiu. O BNDES continua fazendo a mesma coisa, como se dando nada dinheiro tivesse para quem não tem acontecido. liquidez. Não mudou nada desde o governo do PT. Não, mas é o mesmo governo, Nada. Vitorino. É o mesmo governo. mesmo governo. Mudaram, olha, é grosseiro o que eu vou dizer, mas é verdade, só mudou as mosquinhas. Exatamente. E o cheiro tá Talvez cada vez até pior. mais articuladas. Eu né? acho, né? As mosquinhas mais articuladas, É. parece. Porque eles são mais articulados, né? Porque eles têm um apoio mais- do Sim, eles têm Congresso. experiência. Eles têm mais experiência, né? Porque antes... Eles têm mais experiência. Antes, digamos assim, o conteúdo que as mosquinhas voavam em volta era um conteúdo de cunho ideológico. Esse não, é de conteúdo meramente oportunista. Teve ao lado do PSDB no último governo, depois virou pro PT e agora já estava namorando o PSDB pensando na eleição do ano que vem. Então, assim, não tem lado, é oportunista e articulado. Vamos mudar um pouquinho do nosso assunto? Fala Sobre o contrato da Freeway, sim. é Augusto Nardes, que é o presidente do TCU, diz que vai autorizar a prorrogação da concessão, já que nossos telespectadores nos questionaram a respeito disso ontem. Parece que por mais 2 anos, mas vai exigir que diminua o valor da tarifa. Tem que ver se a Concepa vai aceitar, né? Exatamente. Por quê? Porque nesse período de 2 anos não terão obras, né? Apenas manutenção da rodovia. Então, ele vai exigir, agora se vão aceitar ou não, a redução da tarifa da Triunfo Concepa. Posso ficar brabo? Mas... Aí eles disseram ainda que nesses 2 anos vão poder organizar a próxima. Não, peraí. Não tem ninguém que olhe o vencimento dos contratos em Brasília, no meio daquele bando de... Mas é que todo ano acontece. De burocrata lá. Posso fazer uma pergunta? Essa é a primeira vez que vem esse contrato da Concepa? Não. É sempre igual, né? Mas não tem... Talvez daqui É a a primeira vez que eles Eles não podem pegar um saláriozinho de 1.000 cruzeiros? Eles renovam nas coxas. Eles dão um salário de 20, 30 mil para qualquer vagabundo. Não dá para pegar um desempregado aqui, dar um salário de R$1.000. Só tem segundo grau, tem, olha aqui, ó. Isso aqui é os contratos. Quando tiver vencendo os contratos, o senhor avisa a gente 6 meses antes. Olha, tá vencendo esse contrato. Faz uma tabela. Faz uma tabelinha. Uma tabelinha no Excel, quem sabe? Ninguém vê isso. Sabe o que eu acho, Magda? Assim, ó, a gente quer ter boa vontade, mas tem horas que não dá. A gente enxerga o gato morto escondido lá dentro da tuba. Isso aí tem coisa. Gustavo Vitorino. Eu queria saber qual é o órgão. É o DENIT, é o DNR, é o Ministério dos Transportes, é o diabo que carrega, é a ONU, é a NASA. Quem é que controla isso? O diabo que te carregue, deixa eu te explicar uma coisa. O diabo que te carregue. As coisas não mudaram. Nada. O caldeirão tá fedendo e eles continuam fazendo a mesma coisa. Olha bem, eu não tenho nada contra a Concepa, muito pelo contrário. Não, eu acho eles que a Concepa maravilhosos, eu quero que eles espetacular. fiquem. Eu quero que a Concepa fique. Claro, por uma tarifa mais... Porque R$27,60 para ir ali e voltar... Tá na hora de baixar o valor. Só isso. R$27,60 para ir ali e voltar, tá brabo. Mas assim, ó... Mas tu não tem problema naquela... Eu quero ver, é o serviço público. O setor público, eles não controlam. Pô, se os caras não controlam data de vencimento, imagina a cláusula de edital, cláusula de licitação, cláusula de contrato. Pra quê? Aí os caras se perguntando, pô, mas a tarifa chegou a R$27,60 e de volta, coisa e tal, Não, a Concepa não fez nada. Estava tudo previsto em contrato. Só foi cumprindo o contrato. Reajuste, reposição, papapá, planilha, pim, pam, punta, R$27,60. Então, assim, não vou qualificar, mas vamos lá, quem fez o contrato vamos passar para Cris Barros. não sabia fazer conta. Por favor, vamos passar para Cris. Eu ia elogiar o Grêmio para Cris falar. Então fala lá. Tá jogando o Grêmio? Tá jogando? Praticamente na semifinal da Copa do Brasil. Obrigada. O Grêmio que atropelou ontem o Atlético Paranaense na Arena. E o Internacional, sábado, tem
outro desafio pela Série B com o Boa Esporte, que era o time que o goleiro Bruno jogava, né? Mas agora ele voltou para prisão. Tá no Chilindró. É sem goleiro Bruno, o Boa Esporte. Falando ainda de futebol, Copa das Confederações, hoje o passeio da Alemanha sobre o México, Chicão, a gente até achava que ia ser uma pedreira, que ia ser mais difícil para a Alemanha, não foi. Foi facinho, e a final da Copa das Confederações é inédita. Alemanha e Chile, os dois times buscando também um título inédito. Também achei, toda a bancada da Rádio não achava, Cris, mas aconteceu o seguinte, aconteceu um efeito um pouquinho semelhante ao do Brasil com a Alemanha titular, que essa Alemanha é o terceiro time deles. Houve um efeito, o México entrou devagar, deu um branco, em 10 minutos tomou 2 gols, terminou a partida. Aí terminou. A Alemanha é muito traiçoeira, surpreende, ela é pragmática, não joga um futebol bonito, mas candidatíssima à Copa do Mundo. A Copa das Confederações e a Copa do Mundo. E ainda falando... Bom, eu torço pela Alemanha, né? Sempre. Ah, é? Sempre pela Alemanha, pelo amor de Deus. Vou torcer pro Chile. Não, eu vou torcer pela Alemanha. Eu vou torcer pro Chile. Tu torceu pro alemão, que tinha que ser alemão é eu, que a minha mãe nasceu na Maria Hilferstrasse, na Áustria, em Viena. Que é o lugar então só mais não é alemão, o senhor é perto. austríaco. Não, mas É uma mistura brava. Aqui do lado, é Chile, aqui do lado. Por que é do lado? Por que é do lado? Para quem vem nos prestigiar aqui, os amigos. Alemanha, grande Alemanha. Tu vai pra Alemanha, tem corrido lá, tem cucarate, brasileiro, ninguém gosta na Alemanha, tu sabe Nunca disso? tive lá, tive em Berlim, nunca fui contratado em nenhum lugar. Você já foi contratado na Alemanha? A Alemanha é maravilhosa. Tu acha que tá falando? Agora, Vitorino e Barcelos não chega em Munique e fica no aeroporto. Te deporta lá. Eu mudo pra Barcelevski. Concluiu, Cris Vaz? Deixa a Cris Vaz concluir, por favor. Que hoje, depois de ter sido eliminado da Copa das Confederações, o astro Cristiano Ronaldo deu um show de fofura. Nas redes sociais, na imprensa do mundo inteiro, ele apresentou os gêmeos contratados por uma barriga de aluguel, custou cerca de R$800 mil para o Cristiano Ronaldo, o Mateu e a Eva. Ele já é pai do Cristianinho também, que ele contratou de uma barriga de aluguel, tá com 7 anos, agora o Mateu e a Eva, e a namorada do Cristiano Ronaldo tá grávida. Então aí vai ter muito bebê nessa família. Pô, eu achei até que o rapaz não gostava da coisa, porque... Achando. De futebol. Vamos deixar o achômetro para depois. O Ronaldo não gosta da coisa. Obrigada. Este é o Atualidades Pampa. Agora, premiado. O governo federal está investindo 190 bilhões de reais no maior plano agrícola e pecuário da história. E quando tem mais crédito no campo, tem mais produção no país inteiro. Tem mais emprego para quem precisa. Tem mais oportunidades para quem fabrica, pesquisa, transporta. Apoiar o produtor é isso. Facilitar o crédito com juros menores para fazer a economia girar e beneficiar todos os brasileiros. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Ordem e progresso. Voltando a falar sobre a greve de amanhã, o Ricardo Azeredo diz o seguinte: olá, boa noite a todos. Trabalho em uma empresa de transporte público e nossos colaboradores, na maior parte, querem trabalhar. Mas ao chegarem para sair com os coletivos, um pequeno grupo da CUT, de alguns integrantes de partidos políticos, impedem a saída, como da última vez, em que nem a Brigada Militar conseguiu impedir a barricada na frente da empresa. Informam ainda que nem o Sindicato dos Rodoviários é a favor dessa paralisação. Pois é, e agora? Para tu ver a dificuldade que as pessoas têm de trabalhar. Pois é. E o país está tão bem... E ameaças, né? Há horas que essa CUT está precisando ser visitada ou acompanhada pelo Ministério Público Federal. A gente está ao arrepio da lei, cada vez mais. CUT e MST, a hora está precisando dar uma passadinha. E agora, assim, agora até isso é mais para nós. Olha aqui como às vezes a gente passa uma ideia ou não passa ideia, sei lá. Senhores, a greve é uma demonstração de descontentamento com a situação atual e que ninguém está contente. Ainda ontem, o senhor, não sei qual de nós, dizia que a situação para as gerações futuras é o aeroporto. As pessoas não farão greve por medo de perder seu emprego. Num ambiente de alto desemprego e recessão, ninguém quer arriscar. Logo, acho que os sindicatos, nesse caso, facilitam algumas categorias que podem protestar com certa proteção. No meu entender, a motivação da greve é legítima
e uma oportunidade da população demonstrar seu descontentamento com o andamento dos acontecimentos e projetos políticos em andamento. Vejo que o programa atém-se apenas à ojeriza a sindicatos e esquece do momento político e econômico gravíssimo pelo qual passamos. Observação: não sou sindicalista nem concordo com a realidade sindical do Brasil. Porto Almeida de Viamão. Discordo. Pois eu também discordo. Eu discordo. Por que não fazem manifestações aos domingos à tarde? Por que tem que ser greve? Não pode ser como foi feita a manifestação contra o governo da Dilma? Por que tem que parar tudo? As pessoas não podem... Chicão, por favor. Atrapalhar a vida das pessoas. Todo mundo. Não tem necessidade. Tudo fechado. Eu também acho. Eu acho que impedir as pessoas de trabalharem, impedir as crianças de irem à escola, que atrapalham os pais que têm que trabalhar, sabe? Isso é antidemocrático. E dá confusão, dá quebra-quebra, dá prejuízo para todo mundo. Eu também acho que se quer contestar ou quer protestar alguma coisa que não está boa, faz sábado ou faz domingo. Aí todo mundo pode ir. Quem quiser. Quem quiser. O presidente da Fiergs, o Heitor José Miller, ele disse que a greve é manobra de privilegiados. É isso aí. Na verdade. Olha, a professora Elis Regina manda uma mensagem aqui que é de sacudir, viu? Ela diz o seguinte, olha, ela faz uma homenagem a um programa, enfim, trata com educação esse comentarista. Muito obrigado pela sua gentileza, professora. Ela diz, não quero entrar no mérito de greves e paralisações, mas acabo de ouvir o seu comentário na Atualidades Pampa sobre as mães não saberem onde deixar seus filhos amanhã por causa da paralisação. A partir do momento que a escola é vista dessa forma, realmente a nossa educação faliu. Escola não é creche. Sou professora da rede estadual e diariamente, tanto no turno da manhã como no turno da tarde, deixamos muitas vezes de fazer nossas refeições, no caso almoço, para ficarmos cuidando das crianças que os pais vão buscar na hora e quando bem entendem. Às 17 horas, quando acaba o turno da tarde, ficamos nós até 18 horas com essas crianças que os pais literalmente esquecem de ir buscá-los, tendo algumas vezes nós de realizar tentativas frustradas para entrar em contato com os mesmos, ou tendo que até levá-los com os nossos automóveis particulares de professores. Só passando um dia dentro de uma escola para ter a real noção do que passamos. E tem pais que não sabem sequer em que série o seu filho está estudando. Um grande abraço da professora Elis Regina. Olha... E ela sabe do que ela está falando. Olha... É verdade. Obrigado pela participação, professora. Por falar nisso, uma das nossas manchetes do programa foi o anúncio feito pela Prefeitura de Porto Alegre hoje, a partir do seu secretário de Planejamento e Gestão, Adriano Naves, de que serão contratados, nomeados 250 professores e monitores que foram aprovados no último concurso, os últimos concursos realizados pela SMED. Isso tudo tem muito a ver com a situação caótica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapéu do Sol, que fica lá para os lados da Restinga, lá perto da Zona Sul, bem na Zona Sul, no Chapéu do Sol mesmo, porque é lá para aqueles lados lá onde tem o Aeroclube lá de Belém Novo, enfim, isso gerou uma confusão, um inquérito policial, enfim, uma série de problemas lá. Então, agora serão nomeados logo em seguida, esses profissionais vão atuar justamente nessas escolas municipais de educação infantil e de educação fundamental. Já não era sem tempo de nomear alguns professores para essas necessidades. Está aí uma engordada de Diário Oficial que eu aplaudo. Contratou professor, servente, auxiliar de manutenção em escola, merendeira, policial civil, policial militar, médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, contratou essas pessoas, a gente está aplaudindo. Tem que aplaudir. O que eu não quero é mais CC. Eu não quero mais assessor para assuntos diversos da Secretaria Auxiliar de Suporte Adjunto de Apo Carregue. Porque você abre o Diário Oficial, tem uns cargos assim, inacreditáveis. Enquanto isso... Para repor muitos que se aposentaram e muitos que pediram exoneração nesses últimos meses. Desculpa, Carlos, te atropelei. Não, eu atropelei a Cris também. Não, só vou dar um recadinho para o Vitorino, que me mandaram aqui no meu Instagram. A dona Nete
Por favor, Cris, diz pro Vitorino que estou mais apaixonada por ele ainda. Tamanha a inteligência desse homem. Saldanha. Tem o cérebro grande. Não é É o que ele disse sobre o Meirelles, aqui tá bombando no WhatsApp, as pessoas adoraram. É outro sentido. Nete Barroso do cérebro. A história é o pequeno polegar, em todo caso. E a mãe também, ela... Parou, deixa a mãe dele fora dessa baixaria. Enquanto isso, vocês falaram nas escolas, tem uma escola Nete, um beijo, estadual. Dona Nete. Esqueci, carinho para Dona Nete. Muito obrigado pela gentileza, Nete. Tem uma escola estadual de ensino fundamental na Vila Sefer, em Porto Alegre, que já está há um mês sem aula, infestação de, sabe de quê? De pombos. Nossa. Isso é um... Fechou durante um mês perigo, a escola. Você sabe que passa muita doença? Claro, o pombo é um rato de asas. Ratos voadores. Ratos voadores, passam muitas doenças. A cara do Vitorino é algo sensacional. Hoje ele tá numa careta só. Ah, não, mas na infância a gente tinha essa imagem, né, Mari, de que morcego era rato que criou asa. O rato fica velho e cria asa. Não tinha Fica velho e cria asa. Cria velho e fica asa. Cansado de dizer As isso. fezes do pombo são altamente Não tem perigosas. Não, é muito. Sim, que vai direto. Um muito amigo meu ficou 8 meses internado no Rio de Janeiro. Ele estava ali no Lago da Carioca. Aí tem uma foto das fezes dele. É um negócio desse, assim, ó, inacreditável. Doenças, O pombo ele sujou o casaco dele, defecou aqui e tal, e ele passou a mão ali e cheirou aquilo. Mas é palavra. Não. Cheirou aquilo e não foi parar no hospital. Foi para 8 meses hospitalizado. Não, é muito grave, é muito grave. O cara passou a mão no cocô e foi cheirar. Mas não é, sentiu aquilo na camisa. Não sabia o que era, né? Esse cara Fica quieto, conferir. Tu não confere? Não fala nada, Vitorino. Não, olha aqui, deixa eu dizer para vocês, nós temos algumas manifestações, muitas manifestações a respeito da greve e muitas manifestações a respeito da Concepa. Eu vou puxar algumas aqui sobre a Concepa, tá? Por exemplo, o Bruno Charles Schmidt. Gostaria de uma informação. A Concepa não tinha ganho mais 25 anos de concessão por assumir o trecho em 2005 da BR-116 entre Eldorado e Guaíba? Não. Eu não lembro disso. Não teve. Na época teve um estudo, mas não. Agora sim, ó, vamos deixar bem claro, gente, não tem nenhuma crítica à Concepa. Não é. Eu adoro, eu sou fã número 1 da Talvez as Concepa. pessoas não saibam, mas a Freeway, há muitos anos, é a melhor rodovia federal do país. E quem diz isso é o Ministério dos Transportes. O nosso questionamento é que toda vez que termina conclui ou vence um contrato, é uma surpresa para as pessoas. As pessoas descobrem 15 dias antes, quando não dá para fazer nada, entendeu? E aqui tem Sérgio Severo que diz o seguinte: tem gente que advoga para certas concessionárias de rodovias atualmente no poder em Brasília e que pode precisar de dinheiro para sua defesa. Quem será? Quem será? Quem viver, verá. Eu acho que é o filho do ministro Eliseu Padilha, né? Que é advogado da Concepa, uma coisa assim. Tem filho dessa idade, acho que não. Eu não sei. Não é do Padilha? Não vamos levantar falsos testemunhos que a gente não sabe. Aqui, mas eu já vi uma matéria sobre isso, que tem o filho de um figurão aí que é advogado da Concepa. Não seria um bom advogado. Com greve ou sem greve, diz Marcelo Nunes, o que incomoda é a hipocrisia. Trabalho no município de Nova Santa Rita, que é governado pelo PT. Nos obriga a parar amanhã. Ouviram o que eu disse? Nos obriga a parar amanhã. E, no entanto, está retirando direitos dos professores e funcionários públicos, fazendo o mesmo que o Temer tão criticado. Ele assinou anônimo. Eu já tinha lido lá em cima. É um perigo vocês fazerem isso comigo. Bota a primeira coisa, anônimo. Bota assim, Título. Não diz meu nome, que é a primeira coisa que eu leio. Bem grande. Hoje será o último WhatsApp que mando se a Carla não ler. Deu sorte. Primeiramente, boa noite a todos da bancada. O Vitorino é uma inteligência e um ótimo comunicador, um dos melhores do Rio Grande do Sul. Muito bem. A Jéssica é linda e carismática. Muito bem. Estou sentindo falta dos arranca-rabos do Vitorino e do professor Xavier. Ops, Chicão. Abraços a todos, principalmente para a Jéssica. Charles de Araricá. Obrigada, Charles. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Olha aqui, ó. Vamos confirmar a informação. O doutor Robinson Eliseu Reck Padilha, filho do ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha, advoga desde 2002 para a empresa Concepa. Muito bem. Olha aqui, ó.
olha o seu Sérgio Severo. A informação é do site UOL, tá? Pode checar lá no UOL. Eu falo leio tanta coisa do seu Sérgio Severo aqui nos xinga. Prezada Magda, a bancada não quer greve? Então ela que junte os seus amigos do PMDB, PSDB, PP, etc. e trate de colocar imediatamente os outros amigos ladrões atrás das grades. Aí então o senhor admite... Os outros ladrões são os seus, é isso? A gente tem que juntar os nossos com os seus. Se a turma de vocês é incompetente para tal, saiam da frente. Que os que amam e aceitam a democracia irão tomar conta dessa bagunça que vocês aprontaram. Sérgio Severo. Seu Sérgio Severo, o senhor não era tão desaforado assim comigo. O senhor tinha mais respeito comigo. Tá ficando mal criado, né? O senhor tá ficando mal criado, seu Sérgio. O senhor tá sendo severo. Não gostei demais, Sérgio Severo. Severo demais. O senhor vai tomar um gancho de 3 dias. Tomei um susto agora. O senhor vai tomar outro, não faça isso. Olha o horário do programa, presta atenção. A Mariane de Severo diz que senta 7h15 na frente da televisão e não pisca. Que amor. Adoro. Vai um abraço especial também pro André Gailhardi, nosso telespectador que está se comunicando. Quem não tá piscando também é o Guido Mantega. Não vou mais ler as coisas do seu Sérgio Severo agora. Quem não tá piscando também é o Guido Mantega. Não sei seus olhos, mas ele não está piscando. E o medo? Hoje a decisão, hoje o seu Fachin, aliás, o seu Fachin, tá todo mundo de olho no seu Fachin, né? Porque o seu Fachin agora ultimamente tá mostrando as unhazinhas. Essa denúncia da JBS aí, da forma como foi conduzida, da forma como ela foi dirigida, tá todo mundo de olho no seu Fachin. E o seu Fachin tirou do Sérgio Moro o Guido Mantega. Levou para São Paulo. Olha aqui, ó. Legal, né? Bruna Venturini. Seu Fachin, presta atenção no serviço. Boa noite, bancada. Parabéns pelo prêmio mais que merecido. Gostaria de comentar que assisti hoje na TV entrevista de um representante sindical fazendo mais do que um alerta, mas pareceu ameaça ao dizer que amanhã as ruas terão clima de guerra, com barricadas e fogueiras, e que não se vá trabalhar. Achei absurdo. Bruna Venturini de Canoas. E esses caras não são presos. Olha só esse aqui, ó. Isso é uma ameaça. Agora imagina se um presidente de uma union americana dessa dá uma entrevista e diz um negócio desse no microfone. O FBI vai lá, daria 1 hora, o FBI tá lá e leva o cara pra cadeia. É um absurdo. Tô dizendo que o país está uma esculhambação. As centrais sindicais estão querendo fazer piquetes na frente das empresas de ônibus para os veículos não saírem, que absurdo. Boa noite, bancada amiga. Sou Vinícius de Novo Hamburgo. Essa polêmica toda da greve geral é por causa dessas malditas reformas e o povo se revoltando porque não traz nem algum benefício para a economia brasileira e nem para nós. Vocês acham que existiria essa maldita reforma se Lula ou Dilma ou qualquer um do PT estivesse na presidência? Coisas da direita. Furada para beneficiar Temer e Companhia Limitada. Qual a opinião de vocês? Vocês não acham verdade? Para o ministro Henrique Meirelles dizer que hoje, se for preciso aumentar o imposto, ele aumentaria. Então, provas estão aí de que as reformas só vão beneficiar o bolso deles. Vão ler? Obrigada, Carla. Como é o nome do rapaz ali? É o Vinícius de Novo Hamburgo. Seu Vinícius, deixa eu só dizer uma coisa para o senhor, seu Vinícius. O governo que ficou 13 anos botou 13 milhões de brasileiros no desemprego. Quebrou o Brasil. Tá bom, o seu Michel Temer está há quase 1 ano fazendo lambança. A gente está protestando, está reclamando. Tá o mesmo governo. Mas é o mesmo governo. Aliás, o senhor votou nesse governo, certamente. Tá? Não esquece. Estava lá a chapa vice da dona Dilma, era o seu Michel Temer, o senhor votou nele. Falando em que o senhor votou e os aniversariantes de hoje, Mário Barcelos, dia 29. Bom, dia o primeiro aniversariante, o grande jornalista e político brasileiro Júlio de Castilhos. Né? O castilhismo inspirou muitos outros políticos na sequência, inclusive Borges de Medeiros. Foi o homem que escreveu praticamente sozinho a primeira Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, que nós temos, aliás, onde era a casa dele, foi comprada em 1905 pelo governo do Estado e hoje é o Museu Júlio de Castilhos. Outro aniversariante de hoje é o senhor Antoine de Saint-Exupéry, um dos maiores gênios da literatura, Pequeno Príncipe, Correio do Sul, A Cidadela e outros tantos livros famosos. Uma das frases que, na minha opinião, do Exupéry, que eu acho maravilhosa, é aquela:
que só os homens constroem a sua solidão. Eu acho simplesmente fantástico, porque é uma grande verdade. É Nelson Eddy, não é o Nelson Ned, é o Nelson Eddy. Era um cantor americano que fez 18 filmes com a grande, maravilhosa Jeanette MacDonald. O Sérgio Brito, ator e apresentador de televisão brasileiro, era diretor, era um homem voltado ao teatro. Ele não gostava de fazer televisão, ele gostava de fazer teatro. Pedro Paulo Rangel, outro ator, que pediu demissão em 2003 da Globo para se dedicar ao teatro. Ele disse, não quero mais fazer televisão, eu quero fazer teatro. Neguinho da Beija-Flor, outro nome maravilhoso da música popular brasileira, que está de aniversário hoje, completando 68 anos. E o Serginho Groisman, completando hoje, o apresentador da TV Globo, completando hoje 67 anos. O tempo passa para todo mundo. Ele não parece, né? Ele tem jeito de gurizão. Isso. E a Teresa Seiblitz, atriz brasileira, completando 53 anos. A Maria Maia, atriz brasileira, filha do diretor Wolf Maia e da Sininha de Paulo e sobrinha, então, do Chico Anísio. Esses são, rapidamente, os aniversariantes de hoje. Magda, oi, eu recebi uma mensagem aqui da Cleusa Santos no Facebook. Ela disse, olá, boa noite. Jéssica, conforme o que estão falando, de que hoje em dia as pessoas querem ouvir mais comentários, é exatamente por isso que o programa Atualidades Pampa recebeu o prêmio, pois adoramos ouvi-los com seus comentários maravilhosos. Vocês dizem tudo o que gostaríamos de dizer. Parabéns a todos da bancada. Muito obrigada, viu, Cleusa? Sabe qual é a última que estourou na internet agora à tarde? Qual? Que o Joesley foi envenenado. Pois é, tô me perguntando aqui. Só se foi pelo próprio veneno dele. Deu a língua. Por enquanto é boato de internet, não tem nenhuma notícia oficial. E o boato é que ele tinha sido envenenado com um chumbinho. o seu Joesley, aliás, ligaram, ele é um ratão. Aliás, é um dos grandes problemas hoje do jornalismo, é essa notícia falsa. Claro. Exatamente fake news, o Marne falou. A fofoquinha ligaram pro Michel Temer. O Michel Temer. Olha, como é que tá o Joesley? Olha, o Joesley tá mal. O estado dele, como é que é? É grave. Mantenha assim. Ninguém entendeu. Eu entendi, mas ninguém achou graça. Porque foi a frase dita pelo Michel Temer naquela negócio mantenha. Do Eduardo Cunha. Mantenha como está. Do Eduardo Cunha. Né? Boa noite, Carla. Para de cochichar com a Magda enquanto o Marne comenta os aniversariantes. Atrapalha os ouvintes. Ricardo de Porto Alegre, a gente não cochichou. Mas a gente não era essa dupla. Não era essa dupla que estava Será que foi o Chicão que estava falando? Não, o Chicão tá bem quieto. Não era essa dupla que estava cochichando. Então hoje não. Eu estou quietinha na minha. Não, eu tô aqui. O Chicão até que tá quieto hoje, tá tranquilão, né? Ele tá ali, ó. Tá concentrado, tá quieto. Bem quieto. Tá ajeitando o final de semana. Não era nenhum de nós. É que a Jéssica é solteira, então ele soltava uma asinha. Do lado da Cris, ele ficou sabendo que o marido da Cris é médico e matador. Não sou mais solteira, né? Agora tenho namorado. Não, namorado ele é solteiro. E alemão brabo ainda, né? Bem brabo. Alemão brabo. Falando em televisão, Mário Barcelos. O presidente Trump chamou uma apresentadora da televisão americana de louca e disse que ela tem baixo QI. Baixo QI. Então, ele enlouqueceu que eles começaram a fazer umas brincadeiras e falar aquelas coisas do humorismo americano, aquele humorismo, né? Que é escrachado. Escrachado. Todo mundo acha graça, ninguém entende, mas todo mundo acha graça. E aí fizeram o seguinte comentário, foi na rede de televisão NBC, National Broadcast Corporation, que disse o seguinte, a NBC respondeu com um comunicado em que afirma como é um dia triste para a América quando o presidente passa seu tempo fazendo bullying, mentindo e vomitando pequenos ataques pessoais em vez de fazer o seu trabalho. O Trump disse isso? O quê? Não. A NBC disse isso dele. Vocabulário. Tá aqui. O Trump chamou a apresentadora de louca e com baixo QI. Isso, diz que agora, mas que desagradável. Não é postura para ninguém que vá a um programa de televisão, muito menos para um presidente da República, né? É por isso que a NBC disse, né? O Trump cada dia mais se afunda, não sei o que está acontecendo. Eu acho que a água oxigenada do cabelo dele está penetrando. É o laque. Tá entrando no cérebro. Entra no capilar e isso vai penetrando na cabeça
cabeça da Ele pessoa. tem um olhar nos de neurônios. prepotência e arrogância que me deixa espantado. Ele olha para as pessoas assim, aquela cena dele empurrar o primeiro-ministro de um outro Sim. país para ele ficar na frente, Aquilo até ficou engraçado. certo. Tá, ficou engraçado, porque ele é um homem folclórico, mas ele é muito petulante. Aquela Agora, gravata além dele se perder pessoalmente, né, a figura dele, esse carisma zero, essas grosserias, ele também se perde um pouco politicamente. E a situação dele nos Estados Unidos não é das mais favoráveis, não. Pois é, mas... Será que ele não vai ser empinchado também? Mas não tem sei. motivo. E Eu acho que tem motivo, acho e que aqui não, no Brasil, Tem, sim. aqui no Ele Brasil, prometeu São crime político com Paulo, a questão da FBI, que demitiu. Mas... aqui no Brasil, em São Paulo, parece que a rejeição do Dória está crescendo, né? De 39% para 52% em um mês a reprovação dos brasileiros para o Dória. Por que será? Será que foi por causa da ação dele na Cracolândia? Foi. Será que foi por causa Tudo disso? isso, Foi. Muito, né? 13 mexeu pontos. tanto assim aquele episódio. 13 pontos em um mês. Foi a única coisa que Instituto aconteceu quê? extraordinária. Quem fez a pesquisa? Ipsos? Ipsos. Ipsos. Deve ser Quem o Ipsos, é né? as coisas? Eles entrevistaram deve ser o primo do 1.200 Chips. pessoas. Os chips... Do cigano, Gypsy. Ipsos Litters. o Ipsos Litters. o falei. Ipsos deve ser o parente do Ipsos Silones. Olha, a situação dos hospitais aqui no Rio Grande do Sul está ficando cada vez pior. E não é diferente em Gravataí com as condições do Hospital Dom João Becker. Familiares de uma paciente estão promovendo uma mobilização em protesto contra a forma de tratamento que está sendo oferecida por este hospital. Uma paciente que está internada lá, ela está tendo um tipo de assistência que a família não está achando muito boa. Diz que lhe foi negada uma série de possibilidades, inclusive de ser encaminhada para uma outra instituição. E este hospital, até então tido como um hospital bom, né, uma certa referência, a verdade é que todos os nossos hospitais estão com muitas dificuldades e a população com uma dificuldade maior ainda de conseguir ter acesso a essas instituições e a precariedade deles é cada vez maior. Nós vamos encerrando o nosso programa, essa edição do Atualidades Pampa por agora. Por hoje. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Ou, se você quiser, nós temos um novo encontro no programa da meia-noite. Até lá.